Olá, amigos. Eu gostaria nesse momento, passar algumas informações a respeito de uma profecia que ainda está para se cumprir, mas que algumas pessoas já estão utilizando, até mesmo isso que está acontecendo no Oriente Médio, lá em Israel, essa guerra contra o Hamas. E algumas pessoas utilizam isso para dizer que uma profecia do Apocalipse está se cumprindo. Por quê? Essas pessoas têm uma maneira equivocada de interpretar as Escrituras. A maneira correta de interpretar as profecias, tanto de Daniel quanto de Apocalipse, é a maneira historicista. Ou seja, é você ir primeiro para a Bíblia, depois ir na história para ver o cumprimento dessa profecia. E não olhar para a história e correr para a Bíblia e isolar um texto ali para dizer que aquela profecia está se cumprindo. Está errado, é equivocado isso e perigoso, pode levar muitas pessoas ao engano. Então, Apocalipse 16, versículo 12, que fala sobre o secamento das águas do rio Eufrates, diz assim, ó: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Aqui nós temos a sexta praga do Apocalipse, onde diz que ela vai cair no grande rio Eufrates e ele vai se secar, e quando ele se secar, viriam os reis do nascente do sol. Para entender essa profecia, eu preciso ir à própria Bíblia para entender. O transfundo literário do livro do Apocalipse é o Antigo Testamento. Então eu tenho que ir no Antigo Testamento para entender o cumprimento dessa profecia, que ainda vai se cumprir. Então eu tenho que ir no Antigo Testamento, numa profecia semelhante a essa, que já se cumpriu. Lá no sexto século antes de Cristo, o profeta Daniel, ele está na festa, ele é convidado por Belsazar para interpretar uma escrita na parede que aparece naquela festa desastrosa que Belsazar estava fazendo, no dia 13 de outubro do ano 539. Então, ali naquele momento, o que aconteceu com Babilônia? Babilônia foi destruída por Ciro com o Império Medo-Persa. Então, o que foi que Ciro fez? Ele desviou as águas do rio Eufrates, aparece aqui o nome Eufrates, né? Ele desvia as águas do rio Eufrates. O rio Eufrates, ele cortava a Babilônia no meio. Então, a sustentação de Babilônia eram as águas. Naquela época, a água era como se fosse o petróleo. Então, Babilônia detinha o poder das águas. E também sem falar nos seus muros, era quase intransponível. Mas a profecia diz que Babilônia ia cair, porque Babilônia era um lugar pagão, que perseguia o povo de Deus e era adorador de muitas imagens de escultura e de muitos deuses. E agora no Apocalipse aparece uma outra Babilônia. Só que agora a Babilônia espiritual, que carrega características semelhantes da Babilônia do passado. Na Babilônia do passado, tinha o apoio do rio Eufrates. E agora no Apocalipse, na sexta praga, que ainda não caíram nem as 5 primeiras, como que a sexta ia se cumprir agora? Então no Apocalipse aparece essa Babilônia também tendo o apoio do rio Eufrates. Rio é água. Água na profecia, diz Apocalipse 17, versículo 15. Falou-me ainda, as águas que você viu, onde a meretriz, onde a Babilônia está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. E no versículo 18 diz que a mulher, Babilônia, essa igreja que você viu, que é a grande cidade, domina sobre os reis da terra. Então, assim como Babilônia no passado dominava sobre a terra, esse poder papal, o poder papal de hoje, que é a Babilônia espiritual, ela também domina sobre os reis da terra. Quase que 90% dos países do mundo, a religião oficial é o catolicismo, ele domina, tá certo? E agora a profecia diz que ela vai cair, ela vai perder o apoio. Babilônia perdeu o apoio porque as águas secaram. E agora Babilônia espiritual também vai perder o apoio quando as nações descobrirem quem é o poder papal. Ela vai perder todo o apoio. Então as águas se secam. E então essas águas se secando é o poder que Babilônia perde, o apoio das nações. Aí nesse momento
O caminho é preparado para os reis que vêm do lado do nascente do sol. Aqui está falando da volta de Jesus. Ciro era um tipo de Cristo que também veio do Oriente e destruiu Babilônia para dar liberdade ao povo que estava cativo 70 anos. Começou com ele, Ciro, Dario, depois o terceiro decreto com Artaxerxes, o povo ficou livre do cativeiro babilônico dos 70 anos. E agora o povo no Novo Testamento, na nossa época, também vai ficar livre desse poder, com a vinda desses reis também que vêm do Oriente, só que agora é Jesus. Ciro, um tipo de Cristo, Jesus, Cristo, ele cumpre essa profecia. Então, essa profecia vai se cumprir por ocasião da volta de Jesus, quando estiver próximo da volta de Jesus, e não agora. Então, espero que vocês tenham entendido. Tomemos cuidado quando formos para a história do mundo, algum evento que você vê que é o mundial, causa assim um clímax mundial, as pessoas ficam desesperadas, aí alguns já vão para a Bíblia. Cuidado, não é assim que funciona. Primeiro vamos à Bíblia e vamos procurar na história. Se eu for para a Bíblia aqui, Apocalipse, capítulo 16, e ler esse versículo, se eu for para a história, eu não encontro esse evento ainda na história. Por que eu não encontro? Porque para mim encontrar, para que eu possa encontrar essa profecia, como se já estivesse se cumprindo na história, eu precisaria do quinto, do quarto, do terceiro, do segundo e do primeiro flagelo. Aonde que eles estão? Não se cumpriram ainda. Então, se eles não se cumpriram, por que esse iria se cumprir agora? Esse só irá se cumprir quando os outros 5 se cumprirem, os outros 5 flagelos. E ainda não se cumpriu. Espero ter ajudado a todos. Tenham todos um bom dia.